Olá, pessoal, graça e paz. Vamos começar mais uma live missionária. Vai convidando o pessoal aí agora. A gente vai começar uma live missionária agora com a missionária Leide Andrade. Ela tá lá na Angola fazendo um trabalho incrível. E se eu fosse você, eu ficava aqui grudadinho. Envia para as pessoas que você conhece, que tem um chamado missionário, que arde pela nação da África. E vamos fazer uma live poderosa, certo? Antes de começar, enquanto vocês estão enviando, né, a live para as pessoas, eu quero dar um aviso para vocês. Amanhã temos culto. Graças a Deus voltamos com algumas restrições, né? E tá tudo aí no Instagram da nossa igreja, a informação. Então amanhã temos cultos às 9h30 da manhã e às 18 horas, o culto da noite. Temos só por enquanto manhã e noite, certo? Também estamos ainda fazendo ação social na sexta-feira. Então estamos arrecadando materiais de higiene pessoal, principalmente cobertores, alimentos. Então a gente está arrecadando e está fazendo essa ação e evangelizando, gente. Eu pude participar uma noite e é um trabalho incrível. Estamos alcançando vidas, estamos sendo a resposta das orações delas. Então invistam nisso. Se você não pode ir com seus pés, vocês vão com a sua doação. E também quero falar um pouco da escola de evangelismo que os jovens estão fazendo e a gente vai começar. É uma escola que vai mudar a sua vida e, consequentemente, através da sua vida, você vai transformar o mundo. Então, não deixem de se inscrever. Deixa eu ver se Leide já está aqui para eu poder convidar. Ela ainda não está. Enquanto isso, envia a live para as pessoas, gente. Ela tem uma experiência muito forte em missões. E ela vai contar um pouco da história dela. E, pelo que eu saiba, ela já tá lá na Jocum, né? Fazendo uma escola. Então, a curiosidade de vocês podem também fazer perguntas aqui. Que à medida que vocês vão perguntando também, eu vou perguntando a ela. Algumas pessoas já me enviaram algumas perguntas. E eu vou estar enviando. Ela já entrou aqui, deixa eu chamar. Olá, boa Olá, tarde. Tudo boa tarde, bem? tudo bem? Como vai, Cris? Eu vou bem, estamos com tantas expectativas. Quando a Natália falou sobre você, eu fiquei tão feliz por você ter aceitado o nosso convite para poder compartilhar tudo aquilo que você tem feito aí. E obrigada, Imagina, gente, eu que agradeço. obrigada por aceitar. Você já sei que vocês têm bastante coisa, mas separar uma hora do seu dia para honrar a nossa vida, é uma honra mesmo. E antes disso, eu já quero começar fazendo algumas perguntas. Antes eu queria perguntar como é que vocês estão aí, né, diante também dessa situação da pandemia. E aí eu queria saber como você está, como o pessoal daí está. Certo. Cris, eu tô vendo que a luz aqui tá pouca, porque eu tô aqui na base da Jocum, no Uambo, né? Eu tô no sul de Angola. Pessoal, boa tarde. Eu sou Leide, acho que a Cris já estava falando. Eu tô aqui no sul de Angola e essa hora a luz da gente aqui na base já vai ficando pouquinha, né? Deixa eu procurar uma luz melhor para você poder não ter Tudo dificuldades. bem, fica à vontade. Então, aqui em Angola, em relação, se a gente colocar no parâmetro do Brasil, nós temos menos casos, né? A gente deva estar, no início nós não tivemos tanto alarme, começou mais ou menos com uns 18 casos, aí passamos aí mais de um mês ou um mês e meio, com no máximo 80 casos, mas deu uma aumentadinha agora, a gente já está com 200 e tal casos. Os casos de Angola estão concentrados em Luanda, que é a capital. Aqui, por exemplo, onde eu estou na província, a gente não tem ainda confirmado nenhum caso. Foi enviado alguns testes, mas não tem nenhum caso confirmado e a gente está crendo que não vai ter. Sim. Mas
Luanda, que é a capital, que é justamente onde eu morava, que eu trabalhava com o Rema, né? Eu estava, Uhum. até o início de fevereiro desse ano, eu era responsável da missão do Verbo da Vida aqui em Angola, que corresponde à igreja e o Rema, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, né? Que era o pastor Adilson, ainda é lá, ele ainda é o pastor da igreja, o pastor Adilson, a irmã Cida e a Evana. Esse ano foi que eu vim cá para o sul de Angola, mas realmente, em termos dessa pandemia, os nossos casos se concentram mais na capital e agora em uma outra província, que é num outro estado chamado Kwanza Norte, mas é ligado com a capital. Então, algumas pessoas migraram de Luanda para o Kwanza Norte, aí espalharam um pouquinho do vírus por lá. Uhum. Tá assim, o governo inicialmente teve um controle assim maior. Fechou rápido as fronteiras entre os outros países, fechou rápido as fronteiras entre os estados. Porém, chegou uma hora realmente que eu acredito que, pelo menos o que se ouve aqui, é que nesse momento já não tem tanto controle como inicialmente. Realmente, antes a gente não tinha casos comunitários como no Brasil, né? Nós tínhamos, foi um voo que veio de um determinado país e trouxe algumas pessoas contaminadas, né? E algumas pessoas que vieram no repatriamento também vieram contaminadas. Sim. Aí depois a gente começou a ter alguns casos de contaminação pública, né, coletiva. Aí foi onde eu acho que deu essa aumentadinha para 200 e tal casos. Uhum. Mas eu acho que em relação ao Brasil estamos mais tranquilos. Sim. E nada tipo... Não sei se dou graças a Deus, né? Mas sim, a gente crê que os índices aqui vão abaixar, mas também estamos felizes pelos casos daí que não tem nada, né? E isso não vem atrapalhando também as suas atividades. Vocês podem andar normalmente aí? Não, assim, como eu te falei, Luanda, que é a capital, ela permanece na cerca sanitária, ou seja, ninguém nem entra e nem sai de Luanda, que é a capital. Aqui, como eu estou no sul, numa província do sul de Angola, nas províncias, é porque província é estado. Nos outros estados, a circulação é permitida, mas tem que ter um motivo. Tipo, eu não posso viajar a turismo, acho que é parecido com o Brasil, né? Não posso viajar sem um motivo específico. Mas agora, a partir do dia 24, a circulação das províncias já estão normais. Entendi. Porém, Luanda ainda vai permanecer na cerca sanitária. Atrapalha um pouco, que foi a sua pergunta, né? Se atrapalhou, né? Assim, eu acredito que não parou a igreja, porque a igreja de Jesus não para, né? Tem sempre estratégias que a gente pode ter para o campo missionário para poder ainda realizar um trabalho, principalmente missões num tempo de crise ou numa pandemia como essa. Eu acredito que é a hora que a gente pode se mobilizar, que a gente pode fazer algo pela comunidade, né? Então, não paralisou assim total, mas com certeza deu uma diminuída em relação aos trabalhos nas igrejas, que a gente apoiava, as viagens, tudo isso deu uma diminuídazinha. Leide, conta um pouco do seu trabalho pra gente, o que você faz. Eu conheço um pouco, mas muita gente pode não conhecer, né? Então conta um pouco daquilo que você faz aí, do que você também tem feito. Eu vejo que você também já participou da ONG Baluarte, né? E a gente observa muito daqui. E aí conta um pouco pra gente daquilo que você tem feito, daquilo que você está fazendo, tá aí na escola de Ajocum, não é isso? Isso mesmo. Então, Cris, eu moro aqui em Angola desde 2017. Eu vou fazer 3 anos que eu resido aqui, mas eu já vim em 2012, passei um mês, vim em 2017, passei 3 meses até conseguir o visto de permanência para residir aqui, né? Nos os 2 primeiros anos, como eu te falei, eu morava em Luanda e eu era responsável, líder da missão Angola, que é a missão supervisionada pelo Tiago Garcia, né? Nosso supervisor do Verbo da Vida aqui em Angola é o Tiago Garcia. Então, os trabalhos que a gente coordenava eram a igreja e em 2018 eu também estava com a diretoria do Rema. Foi quando a gente fez uma transição e eu fiquei só como líder da missão e hoje quem assumiu o Rema é a diretora Evana Mello, que é outra missionária lá da Bahia. E eu fiquei esses 2 anos trabalhando na capital. Foi quando nasceu o Baluarte. Eu, na verdade, não fui da Baluarte, eu ainda sou da Baluarte. Eu sou supervisora da Baluarte aqui no projeto de Angola, porque
em parceria com o Marcos, em 2017 a gente viajou para a República Democrática do Congo para poder abrir a ONG lá. Porque o Marcos e o Jones já residiram no Congo e sempre tiveram no coração de fazer algum trabalho na África, ao iniciar pelo Congo, né? Como eu vinha para Angola e ele também tinha uma agenda na Angola, foi quando a gente começou a conversar a respeito de ter algo aqui em Angola. No início o Marco era meio resistente porque só queria saber de Congo. A gente brinca dizendo que o coração dele tá mais duro. Mas o Johnny já viu uma possibilidade, porque são dois países que fazem fronteira, então nós temos muita influência. Angola tem muitos congoleses que vêm por conta da guerra, das guerras que acontecem nas fronteiras do país, e eles migram, vêm como refugiados aqui para Angola, né? Então foi quando a gente iniciou lá no bairro do Capolo, uma pastora que é uma amiga nossa em comum, que fez uns eventos aqui, a gente participou, ela me levou no bairro do Capolo pela primeira vez e explicou a necessidade de se ter uma escola. Foi quando eu entrei em contato com o Marcos e o Jones e a gente iniciou eu sempre confundo se é maio ou se é junho. Eles dizem que é maio, eu digo que é junho, mas como a live sou eu que estou falando, tô brincando, mas acho que foi em maio de 2018, foi quando a gente inaugurou a ONG, né? E eu passei esses 2 anos lá, foi quando a Rafaela, que é outra missionária, veio, me substituiu para eu ter, esse ano eu tô de licença, vamos dizer assim, para poder... Eu tive a direção de parar um pouco, porque no campo também é necessário você fazer uma reciclagem, né? Então eu vim aqui para a base da Jocum para fazer um curso chamado ETED, que é um curso de treinamento e discipulado, e também ter um pouco de experiência nas províncias, que é algo que eu sempre tive no coração. Quando eu vim aqui para Angola, eu não queria ficar na capital. Queria vir para cá, para o sul, para alguma província do norte, mas Deus deu uma outra direção, né? Então, foi a porta que abriu e eu vim para fazer esse curso, que seria 5 meses, mas já estou aqui há quase 7, mas semana que vem a gente vai estar indo para o prático, que eu só tenho, falta 2 meses para concluir. Então, eu trabalho com isso, né? Trabalhei com a direção com a coordenação junto com o Verbo da Vida, que eu sou da Igreja de Fortaleza, né? Faço parte da agência de missões e tive essa oportunidade, o Bispo e a Suelen me deram essa oportunidade, sabiam já que eu tinha um coração na África, né? E me deram essa oportunidade, foi uma experiência maravilhosa e fazer parte da Baluarte, né? Então hoje o trabalho que eu estou exercendo é realmente esse eu estou assim como é que eu posso dizer, numa outra esfera, né? Caminhando em parceria com pessoas que estão há mais tempo que a gente aqui em Angola. Por exemplo, essa base da Jocum aqui, que eu estou fazendo o curso, já tem 22 anos. O pastor Ismael e Cibele já trabalham aqui há 22 anos. O sul de Angola, a África não é toda igual, gente. As pessoas pensam que a África é toda igual, né? Ai, mas a África não é toda igual. Então, o sul é muito diferente de Luanda, que é o norte. Então, eu tenho aprendido muito com os missionários. O tempo também para você trabalhar na cultura. Aqui você vai ver, no sul você vê um pouco mais da influência das línguas mãe, né? Que são as línguas tradicionais, as línguas, e também o povo é menos acelerado, o povo de Luanda é mais acelerado. Então, eu estou tendo essa experiência de trabalhar com a Jocum e eles trabalham muito com evangelismo, com artes, né? Então, é bem diferente. Deu um terremoto aí, né, Cris? Foi, é porque o WhatsApp está tocando. Mas que interessante saber disso. Eu vou fazer umas perguntas rápidas que as pessoas me mandaram. Pode fazer, meu amor. Porque eu quero deixar também você livre, né, também para falar. Uma pessoa perguntou assim: qual foi o maior desafio para alcançar este povo, além da diferença cultural? Então, assim, Angola, por exemplo, a gente pode vir com a ideia assim, todo o mundo ainda necessita de evangelismo. Isso é uma grande verdade, né? Ainda necessita da pregação da palavra de Deus. Porém, Angola, ela está num estágio um pouco anterior ao do Brasil. Por exemplo, hoje o Brasil, ele já recebe ainda missionários, mas ele já está no estágio de enviar. Né? No início, alguns anos atrás, há 50 anos, 70 anos atrás, nós recebíamos, tal como Angola, muitos missionários.
Mas nos 10 últimos anos, ou nos 20 últimos anos do Brasil, nós começamos a ser um país enviador. Né? Sim. Então, começamos a enviar muitas pessoas. Angola ainda não chegou totalmente nisso, mas a gente está crendo que vai chegar, né? Então, Sim, hoje amém. hoje o grande desafio de Angola é o treinamento do nacional, né? É você trabalhar na perspectiva de você treiná-lo, capacitá-lo e ajudá-lo também, por exemplo, a ser um missionário tal quanto eu, tal quanto você, tal quanto as pessoas que estão nos assistindo, né? Para Angola, Angola está caminhando para esse estágio. Uma coisa que é legal, tanto lá no Verbo da Vida como aqui, é essa parceria de trabalhar com os nacionais. Então, eu posso te dizer assim, considerar como um desafio ainda sempre vai ser a cultura. A gente não tem como te dizer, tem as questões espirituais e tudo, mas realmente para o missionário sempre vai ser a cultura. Como transitar na cultura? Então, o desafio para mim, que eu sempre falo, foi a coragem do Bispo Guto de colocar uma menina num país patriarcal, né? Porque Angola é patriarcal, é regido por uma cultura onde o homem geralmente é mais o líder. Aí ele pega uma menina mais nova e coloca para liderar, né? Eu às vezes até brincava com ele dizendo, bispo, chama outra pessoa, me mande um casal e tal. Eu assumi o primeiro ano tranquilo, né? Mas no segundo ano eu já comecei com essa conversa, mas é muito legal a forma que a nossa liderança acredita nas pessoas, né? E foi para mim um desafio conseguir transitar e você lidar também com. Nós temos parcerias com as plataformas aqui de Angola, você lidar com o mais velho aqui na cultura, né? Como você, como mulher, saber transmitir algo que a liderança quer e você poder ter esse tato de relacionamento, né? Então, acho que relacionamento continua sendo ainda um grande desafio. E a gente sempre pensa em relacionamento com o nosso parceiro missionário, né? Mas existe também o relacionamento com o nacional, que é o que o pastor Bud fez de forma excelente, né? O pastor Bud conseguiu levantar um número de nacionais, e eu sempre falo, até quando tem oportunidade, conseguiu ter um nacional que tornou-se para ele como um filho, que é o apóstolo Guto, né? Tornou-se como um filho, e no futuro, aquele que ele treinou e considerou como filho, foi quem ele substituiu, né? Então continua sendo assim, um grande desafio. Mas em Angola é você ser menina e ser líder. É bem desafiador. Nossa, É imagina. bem desafiador. É, tem uma pergunta aqui interessante que pode ser simples, mas é boa. Para você, o que é ser realmente um missionário? Ou uma O que é ser missionária? um O que é missionário, ser? né? Isso. Uhum. Então, o pastor Mansueto, que é o meu pastor lá de Fortaleza, e eu lembro que a definição até dele, nem é minha, mas ele me ajudou a compreender bem, né? Ele disse assim, Leide, em um dos aconselhamentos, ele falou, eu entendo que o missionário é alguém que tem uma vocação, uma chamada nos 5 dons ou no Ministério de Socorros, e Deus pega essa pessoa e leva para desenvolver essa chamada num contexto transcultural. Então, alguém pode ser chamado no ofício pastoral e ser chamado por Deus também para desenvolver isso no contexto transcultural, né? Então, é um membro do corpo de Cristo que foi chamado não para desenvolver a sua vocação no seu contexto habitual, no seu país de origem, mas em outro país. E a outra definição que eu gosto, ele é o agente enviado da igreja para fazer missões, né? Então, eu sou alguém que representa a igreja. É muito legal isso. Porque eu sou a igreja no campo, né? Então, Isso. você não pode vir. Um exemplo, você que está ouvindo a gente, não pode ir, nunca vai para a África, mas sabe que a igreja precisa estar na África e você apoia um missionário, envia um missionário. Gente, eu falar isso, Cris. Vocês são a igreja do pastor da Celi, né? Do pastor Emílio. Isso. É isso? Gente, eu tava pensando, eu disse, é a igreja do. Olha só, gente, pra você ver como é tão interessante o missionário roubando a cena, né? A igreja do pastor da Celi. Não é nem Isso. a Ai, igreja que a Celi faz parte, né? Vocês ficaram muito conhecidos pelo apoio que o pastor Emílio deu a Celi, né? O tempo que ela passou na Índia e tudo. Hoje eu tava lembrando sobre isso. Gente, que legal essa igreja.
e a fama que ela tem de ter dado esse apoio, né? Então é isso, a gente é a igreja no campo, né? Para mim é isso. Muito boa definição. Aí, já entrando nesse assunto, tem uma pergunta muito boa sobre isso, que é: qual a importância da igreja local para a preparação para o campo missionário? Gente, eu posso dizer que para mim ela foi fundamental. Porque é onde, assim, às vezes as pessoas têm, e eu vou ser bem franca, Cris, com você e as pessoas que estão ouvindo a gente, tenho que arrumar uma igreja porque eu tenho que ter alguém que me mantenha. Primeira coisa que o missionário, ele não precisa só de um apoio. Olha, gente, que fofura! Essa é a Suiane, essa é a Linda. A Linda é uma das obreiras aqui da Jocum. Ela que vai ser a líder do nosso prático. Essa é a Suiane. Roubou a cena, né? Já roubou a cena, já encheu de lágrimas. É a filha do obreiro, de um dos líderes aqui da Jocum também. Então, você como missionário precisa de uma igreja para você ter um apoio espiritual, um apoio moral e um apoio financeiro, né? Então, as pessoas confundem muito isso, né? De pensar, não, a igreja é só para dar. Eu não vejo a igreja como só para dar dinheiro ao missionário. Por exemplo, eu sei que se eu tiver alguma dificuldade moral ou espiritual, eu tenho a minha igreja, eu tenho o pastor Mansueto, tenho o pessoal da Secretaria de Missões, tenho os nossos líderes, a diretoria, né? O apóstolo Guto, tem o Tiago Garcia, que apesar de eu já não estar mais lá, mas nós ainda temos ligação. Então, a igreja, gente, ela é fundamental na vida do missionário. Primeiro que ela é a identidade dele. Eu estou aqui na Jocum, mas as pessoas perguntam, você é de qual igreja? Eu digo, eu sou do Verbo da Vida. Então, você tem que ter uma identidade, né? A igreja vai te ajudar a ter uma identidade. Nossa identidade é de filho de Deus. Não é uma identidade denominacional. Porém, no campo, você pensa que não, mas as pessoas querem saber, esse missionário é de qual igreja? Vem da onde? Vem de qual agência? De qual instituição, né? Então, ela te identifica e ela te dá essas três coisas: apoio espiritual, moral, né? E financeiro. Muito bom. Anota aí, gente. Sim. Anota. Ótimo. É muita coisa, né, minha gente? Missionário não é só ir, não, né? As pessoas pensam, não, vou já ser a nação, pego o avião e vou embora. Não é desse jeito. Então é muito bom esse conceito. De forma nenhuma. Isso. Tem outra pergunta nessa linha. Qual o conselho que você daria àqueles que têm um chamado, mas não se submetem? Não venha para o campo. Né? Até você aprender a se submeter, porque, gente, não tem outra coisa não, tem outro conselho não venha para o campo, porque, primeiro que essa questão da submissão é uma coisa bem ampla também, né, a gente não vai agora ter condições de trazer isso, né, mas você que fez essa pergunta, você precisa identificar, primeiro, se você é a pessoa que não se submete. Um exemplo, né? Você precisa ver no seu coração, permitir que Deus sonde o seu coração e saber a raiz da sua insubmissão. Às vezes pode ser de uma criação, né? Foi o meio com que você foi criado e a figura de autoridade foi deturpada. Por exemplo, um homem ou uma menina que teve algum conflito com o pai ou com a mãe, ocorreu algo na sua criação que deturpou a imagem do pai. Por exemplo, a influência do pai afirma a identidade na vida da pessoa, né? Então, se eu e você tivermos dificuldade com o nosso pai, ou um pai ausente, ou um pai agressivo, ou um pai abusador, então, os pais são as primeiras figuras de autoridade, né? Então, se eu tiver problema com isso, com certeza eu vou levar isso para a igreja também. Então, se você é um insubmisso, que fez essa pergunta, tô brincando, gente, mas identifica o motivo, porque às vezes nem é com aquela pessoa, né? Pode ser algo no teu coração que precisa ser ajustado e Deus vai te ajudar, eu tenho certeza com isso. Não se preocupe, toda gente já teve problema com insubmissão, não tem essa que não teve, né? Toda gente teve e pode ajustar, mas se você é o líder que fez essa pergunta e percebe que tem um missionário que tem dificuldade com insubmissão, eu diria, não desiste dele, né? Principalmente se você sabe que é realmente alguém que Deus colocou no seu caminho,
que precisa mesmo ser ajudado, mas não envia com esse problema, porque pode trazer muitos problemas. Tipo, se a igreja manda um comando e ele não quer obedecer, se ele vem representando uma visão e ele não quer se submeter àquilo que está sendo proposto para a obra, né? Então é muito complicado. Eu diria que sim, né? Pelo contexto que eu já atuei, por exemplo, né, seria muito complicado se eu tivesse dificuldades com submissão, quando o Garcia me ligava, Leide, a gente vai fazer assim, assim, eu entendendo que eu não estava gerindo algo que era meu, mas era uma obra que já existia. Quando eu cheguei aqui, o RIMA já existia há 10 anos. Era uma obra já estabelecida, né? E é uma obra que o apóstolo Guto está dentro, né? É algo que ele tem muito, muito... Como que eu posso dizer, assim... A gente até brinca com os outros missionários, eles dizem... Angola, ele é mesmo o apóstolo fundador da igreja, né? Foi o pastor Lúcio e Maria Amélia que fundou, mas o bispo coloca supervisão direta, né? Então, se eu fosse insubmissa, se eu tivesse dificuldade, seria muito complicado, né? Isso mesmo. Essa Ótimo. pergunta é forte, né? É, mas é boa. Eu quero te aproveitar bastante. Então, essa pergunta pode se fazer tipo um breve resumo, assim, bem rapidinho. Tá, não tem problema. Existe uma experiência que mais te marcou aí? Conta uma experiência que mais te marcou aí na Angola. Foi quando eu tive que tratar uma das nossas crianças da Baluarte que estava sofrendo abuso. E eu precisei levá-la para resolver resolver essas questões, tanto familiares como também diante da justiça, né? Então foi uma das coisas um dos momentos que eu não consigo esquecer, assim, que Deus me falou, né? Quando eu estava levando a menina para fazer os procedimentos, Deus me perguntou, Leide, eu existo ou não existo? E eu disse, por que, Senhor? Eu existo ou não existo? Eu disse, existe. Eu disse, Senhor, você existe. Aí ele falou, claro que eu existo. Eu trouxe você do outro lado para você poder ajudar nessa situação. Então, nunca mais essa menina vai esquecer que eu existo. Nossa. Eu tive várias, mas essa para mim foi a principal. Imagino, nossa. E é tão importante, até sabendo dessa experiência, o quanto o missionário ele tem que saber tratar também as suas emoções para estar lidando com situações como essa, né? Não é só o espiritual, Com certeza. Principalmente, porque existe história, né, de muitos missionários que foram e acabaram desistindo do campo, voltando por não aguentarem. Então, também é importante, né, Leide, essa preparação emocional. Tipo assim, eu, por exemplo, não sabia como se dava. Eu nunca resolvi um caso desse no Brasil. Nunca tive contato. Eu nem sei qual é o sentimento de uma menina abusada, porque eu nunca passei por isso. Graças a Deus, meus pais foram uma bênção e eu não sei como é isso, né? Então, você entender, lidar com a criança que passou por isso, e você também, como estrangeiro, saber como que vê isso na cultura, como se resolve isso na cultura, porque é diferente de no Brasil, né? Como são as leis e tal. Então, foi uma experiência mesmo bem diferente para mim. Sim, imagino. Tentar mesmo. Leide, antes de eu passar a palavra para você ser livre aí, fluir naquilo que Deus está falando. Não, mas pode perguntar, se tiver mais pergunta, viu? Cris, não se apresse não. Pronto, tem uma aqui que é de que forma a gente pode, né? E aí já é minha. De que forma podemos investir nesta visão, né, que você está, além de financeiramente, tem outras formas? Então, gente, isso que vocês estão fazendo é maravilhoso, porque eu tô conhecendo, assim, eu tô conhecendo a Cris, por exemplo, que já foi algo maravilhoso, a Natália me ligar, pedir para fazer essa live. E é muito legal, porque eu já ouvia sobre a igreja de Paulista, né? Já ouvia essa experiência da Celi. E também agora as pessoas estão nos assistindo, né? Então, isso também é uma forma de ajudar. Você mobilizar, né? Ser o mobilizador do projeto daquela pessoa, você conheceu aquele missionário, talvez pessoalmente, talvez não, alguém te falou, né? No seu caso, por exemplo, a Natália indicou. Então, alguém te falou. Eu acho que a mobilização hoje para um missionário, ele é essencial, assim, é maravilhoso você poder ser ponte. Você pode ser ponte para a vida do missionário, né?
Orando, a gente sabe que são as básicas, né? Orar, investir, isso é algo realmente necessário. Mas eu acho que essa, e também se relacionar com ele, né? Sim. Você se relacionar com ele. Eu tenho pessoas que me apoiam, talvez elas nem enviem ofertas para mim, mas ela é um apoio moral para mim, por exemplo, né? Tem uma pessoa na minha igreja que foi líder, foi minha líder na secretaria, hoje ela já não é mais, mas faz parte, mas ela é a pessoa que resolve as minhas coisas de burocrática, a minha procuradora, né? Então, às vezes, o missionário quer alguém de confiança, gente, para lidar com seu documento, tá com seu CPF, sua identidade. Ela sabe a senha dos meus bancos, pode pegar meu dinheiro, né? E às vezes você precisa de alguém de confiança, né? Você pode dar esse apoio também para um missionário, né? Sim, então existem várias São formas, essas coisas. né, de investir na vida Muitas, gente. Muitas financeiramente. vezes. Tem Sim, é uma uma coisa que eu pergunta ia aqui, tá perguntar, vendo? Tabata. Qual a necessidade específica de oração da Angola nesse momento? Existe algo específico que a gente pode colocar aqui no caderno da gente de oração? Uhum. Então, gente, além da situação também da pandemia que vai gerar e já está gerando possivelmente mundialmente a questão de uma crise financeira, né? E você pode pensar num país de terceiro mundo, que eu sei também que o Brasil é, mas Angola, em termos financeiros, assim, não é que Angola é um país pobre, mas há, como em todos os outros países, uma má distribuição da renda, né? Uhum. Então você vai, possivelmente, já está acontecendo, né? A grande mobilização do Baluarte, aqui da Jocum também, depois você pode ver nas redes sociais deles, alimento, né? As campanhas para fazer as cestas básicas e doar alimentos para as pessoas. Então, eu acho que seria mesmo soluções, né? Estratégias no meio missionário e também apoio, né, dos outros países e de pessoas aqui também que tenham condições para poder ajudar a Angola a superar esse momento de crise na pandemia. É um dos, né, por causa da pandemia. E o outro seria, eu pediria particularmente, seria oração pelas crianças e adolescentes aqui de Angola, que enfrentam uma realidade muito complicada e são os únicos que podem ser alcançados por Deus e ter a mentalidade mudada e fazer uma nova Angola amanhã. Sim. Porque a cultura daqui é muito forte e essa questão do mais velho, a influência do mais velho também. Então, para você evangelizar o mais velho, ele até recebe Jesus, mas para mudar algumas crenças nele leva-se muito tempo. Ah, Realmente é muito enraizado. Porque assim, a gente pensa que é a cultura que leva à crença, mas na verdade é a crença que constrói a cultura. muito bom. O povo se une como sociedade, tem uma crença e a partir daquela crença ele gera os hábitos que se definem como cultura, né? A forma que eu como, a forma que eu caso, a forma que eu me visto, né? Então, para mudar algumas crenças nos mais velhos aqui em Angola é bem complicado. Então, eu pediria oração pela nova geração para que esses jovens e adolescentes pudessem mesmo serem guardados pelo Senhor, ser alcançados pelo Senhor, né? E eles pudessem mudar, eles possam ser aqueles que possam mudar a história principalmente na questão da mentalidade de Angola, sabe? Isso. Seria isso. Então, Pelas crianças e adolescentes. Então, anotem aí, tá anotado aqui também. Uma pergunta também aqui que Tabata enviou. O que é primordial ter em preparo antes de ser enviado? Primordial, assim, eu diria... Porque o missionário, ele é igual um globo, né? É igual o globo, assim, da Terra, né? Você vê o globo, você olha ali aquele formatinho que desenharam para a gente poder entender, né? E nele você imagina, ali quando eu vejo a imagem do globo terrestre, você já imagina a quantidade de pessoas, a diferença que tem. Então, o missionário, para mim, é mais ou menos assim, ele vai ter a sua parte pessoal, né? A sua personalidade, ele vai ter a sua parte espiritual para desenvolver, né? E ele vai ter que também ter habilidades que ele vai precisar conquistar dependendo do contexto que ele vai, né? Que aí entra a vocação dele, primorizar a vocação dele, né?
Mas dentre essas 3 esferas do missionário, que é a parte espiritual, que é a sua parte da sua personalidade, talvez o desenvolvimento do seu chamado ou da sua vocação, Cris, eu diria que seria muito interessante ele trabalhar a personalidade dele. E quando eu falo em termos da personalidade, eu estou falando mesmo diretamente em questões que ele precisa deixar que a renovação da mente o ajude a superar, né? E ele possa trabalhar mesmo alguns hábitos, as formas de pensar, a forma de conviver e a forma de ver o mundo. Um pouquinho, talvez um pouquinho, não sei, da cosmovisão dele. Ele precisa ser aberto, porque ele vai trabalhar com outra cosmovisão. Ele vai trabalhar com outro povo, né? Então, se ele é uma pessoa inflexível, se ele tem problema disso na personalidade, né? Ele é inflexível, aí ele chega, ao invés de tentar, primeiramente, né, compreender aquela cultura e ter um ponto de acesso, ele traz o chamado sincretismo, né? Muitos missionários ingleses fizeram um excelente trabalho, mas uma grande maioria deles trouxeram um pouco do seu país de origem, da sua identificação. Eles não conseguiram tirar um pouco da roupa total, né, de si mesmo. E tiveram essa dificuldade, então trouxeram o sincretismo. Aqui em Angola você vai num quimbo, que é numa aldeia que eles chamam de quimbo, e você vai ver, eles não se vestem de blazer, que eles chamam fato africano. Aí você vai ver, na hora do culto, isso quem fala é o meu noivo, Diego, né? Eu não tive a oportunidade de ir ainda, e o Diego fala. Você vai ver na hora do culto, um pastor que é de uma aldeia, que faz parte de uma etnia, que não se veste daquele jeito, pega o blazer, veste o blazer, vai dirigir o culto. Né? Então, tem algumas coisinhas assim, mas eu acho que a principal seria ele deixar mesmo... seja uma pessoa melhor, assim, eu sei que a gente não vem perfeito, né? Mas eu acho que te ajuda. Muita coisa Deus vai trabalhar em você no campo, até porque a tua vocação é para o campo. Ele vai trabalhar também você no campo, mas tem coisas que na sua personalidade você pode já se permitir tratar, para ter menos dificuldade, né? Isso. Seria interessante. Muito bom mesmo. Estamos aprendendo muito. Ela até falou, né, você falou agora aqui, sobre aquilo que a gente está fazendo, até para ser conhecido mais o trabalho missionário. Tudo isso aqui vai ser também postado no canal no YouTube, para você estar assistindo e anotando. Ai, que legal, gente. Eu assisti várias vezes, porque são aqueles preciosos. Então, agora, o tempo é livre para aquilo que você tem no coração, para compartilhar para a gente. Então, fica livre aí para falar. Tá bom, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, não sei, Cris, eu também pode ver aqui, você pode colocar, pronto, você pode ir... e te pergunto. E isso, você pode... Não tiver o tempo, né, o tempo acabar, aí eu mando no WhatsApp, eu vejo e eu posso mandar a resposta para a pessoa depois. Pronto, tá certo. Então, gente, o que eu tenho no coração para compartilhar assim nesse tempo de crise, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a instabilidade, e você tocou nisso, né? Aí, tem muitas pessoas, eu procuro não ver alguns noticiários para poder ter só as informações básicas, né? Ter só as informações básicas. Não é que houve uma época que o pessoal via muito os cristãos como meio alienados, né? Eles não faziam parte. Hoje eu percebo que isso não existe mais. Hoje eu percebo principalmente que aí no Brasil os cristãos eles estão cada vez mais aumentando o número de pessoas mesmo que são influentes na sociedade, né? Que tem mesmo estou falando dessas questões intelectuais mais acentuadas e que trazem agora, não são tapados, fechados, né? Eles conseguem ter uma visão maior e por isso a igreja brasileira avançou tanto, né? Por isso a igreja brasileira cresceu tanto. Mas uma coisa que eu ainda percebo, assim, no Brasil e no mundo, mas eu vou falar assim do Brasil, né? E é uma das coisas também que eu venho conversando com o Diego e ele vem até direcionando o trabalho dele em relação a isso, Cris, é a questão da identidade como filho de Deus. É uma das coisas que Deus tem tratado muito comigo esse tempo aqui na Jocum, e
Lá em Romanos, no capítulo 8, né, a gente vê Deus falando especificamente. Eu queria até pegar minha Bíblia. Gente, eu deixei minha Bíblia lá dentro, ó. Mas a Se gente quiser vê pegar, especificamente. A gente vê, deixa ela vir ali que eu vou pedir para ela pegar. A gente vê especificamente Paulo falando que nós recebemos, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele fala que nós recebemos, né, da parte do Pai, um espírito de adoção que clama Abba Pai. Então, ele vai fazendo, só um minutinho. Vi, por favor, tu podia pegar minha Bíblia aí dentro do quarto? Por gentileza. Pode entrar lá, por favor. E ele vem, olha, meu Deus, ela gosta, gente. Dá tchau, Sussu. Essa é a tia Cris. Oi, Sussu. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ela tá dizendo olá. Tudo bom? Você é linda. Tá dizendo que tu é bonita. Eu vou abrir aqui, Cris, se vocês não puderem abrir, mas eu queria ler aqui, né? Sim. Romanos, no capítulo 8, e vou ler a partir do 14, né? Romanos, você que puder abrir, a gente está em Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? E depois ele vem dizendo, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vou só concluir o versículo, eu vou concluir a leitura no 17. E se nós somos filhos, aí ele vai falando, né? Somos logo herdeiros, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Se é certo que com ele padecemos, com ele também vamos ser glorificados. Esse versículo aqui, eu tenho Deus tem me levado a assistir realmente algumas ministrações a respeito da paternidade de Deus e tem tratado comigo o quanto, Cris, o mundo está sem identidade, ou como a identidade ela quer te dar tchau. Principalmente os jovens, os adolescentes, né? E até mesmo os adultos, nós encontramos muito adultos sem a afirmação da identidade, né? O que Paulo está fazendo aqui, ele está afirmando a identidade, que a nossa identidade é como filho, né? E uma coisa muito interessante, o verso 14, porque os que são guiados são filhos. E depois ele vai dizendo no 16, vocês não receberam um espírito de escravidão. O que acontece na igreja? Quando a gente já chega na igreja, a mulher não aguenta. Tô quase na demais. Quando a gente chega na igreja, e todo mundo chega meio que com um problema na identidade, né? Primeiro que nós éramos criaturas de Deus, quando a gente chega na igreja é para ser identificado como filho de Deus. E ao invés de a gente já ser ensinado primeiramente a respeito disso, eu vi alguém falando sobre identidade dessa forma, fala que a primeira coisa que a gente começa a dar serviço, né? A pessoa tá ali e, eita, já tá salvo, olha, vamos colocar essa pessoa para trabalhar, e a pessoa começa e entra em vários cargos da igreja e tudo. E a pessoa falava assim, nessa ministração, que a linguagem do amor do escravo é servir. Então, quando você pega alguém que não tem identidade afirmada e você já coloca vários trabalhos para ela fazer, você não se preocupa em discipular ela para entender a paternidade de Deus, ela continua sendo escrava. Por isso que Paulo diz, vocês não receberam o espírito de escravidão. Você entende, Cris? Ele especificou qual espírito nós recebemos. Ele disse, vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual, porque é por causa desse espírito que nós recebemos, que nós o chamamos de Abba Pai. Não é assim? E traz a identificação. E Paulo fecha de uma forma maravilhosa no verso 17, né? Porque ele traz a identificação de o que o filho tem, né? Vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus, vocês padeceram com ele e com ele vocês vão ser glorificados, né? Gente, é o capítulo que eu mais gosto na Bíblia, sou suspeita de falar, né? Mas Romanos 8, e hoje de manhã eu meditei nele mais uma vez, né?
Romanos 8 são pedras preciosas, né? Ele começa o capítulo falando a respeito da vida que agora a gente tem, que não é mais uma vida regida pela lei do pecado e da morte, mas é uma vida regida pela lei do espírito de vida. Eu até gosto de dizer, eu vivo agora na lei do espírito que dá a vida, né? Mas é na lei do espírito de vida, e ele vai falando das obras da carne, né? Ele fala, vai fazendo, apontando, indicando para a gente não ter uma vida na carne, mas a gente reger a nossa vida pelo espírito. Porque a afirmação da identidade como filho de Deus, eu vou dizer para você que está nos ouvindo, e Cris também, é algo que tem me ajudado até ver uma perspectiva diferente de missão. Porque, gente, eu vim para cá, para Angola, e qualquer outra pessoa que está no campo, ela foi enviada para que as pessoas se lembrem, né? Para que as nações se lembrem que existe um Deus e esse Deus deve ser adorado. E para afirmar às nações que existe alguém que é um pai. Aqui em Angola, a carência de paternidade é muito grande, Cris, por causa da desestrutura familiar. A Angola tem uma desestrutura familiar, são famílias totalmente disfuncionais, né? E a gente vê nas próprias crianças da Baluarte, você vê mesmo no adulto, porque um adulto que não tem a identidade afirmada, quando criança, uma criança que não tem a identidade afirmada da maneira correta, ele vai se tornar um adulto problemático. Nós tivemos agora, no dia 16 de junho, o Dia Mundial da Criança Africana, né? E aqui na ETED eu aprendi uma matéria chamada As 7 Necessidades Básicas da Criança. E eles falam que a criança precisa de amor, aceitação, autoestima, elogio, disciplina e Deus, né? Quando os pais têm essa ausência na criação, com certeza o adulto vai ter falta de afirmação. Quando ele chega em Cristo, essa aqui tem afirmação, essa aqui tem aceitação. Quando ele chega em Cristo, Cristo é quem supra as nossas ausências, gente. Cristo é quem supra as nossas ausências espirituais, emocionais e todos as que a gente possa imaginar, né? Quando chega alguém para ser discipulada e essa pessoa chega para poder encontrar essa afirmação da identidade e nós agimos com elas dessa forma, né, que essa preleitora falou, como escravo, só dando serviço e não se preocupando dela conhecer a paternidade de Deus, a gente está formando ministros e missionários que vão ter dificuldade, né? Então, Deus, eu queria deixar essa palavra com vocês, Cris. Procura em Deus quais são as coisas na sua identidade que deixaram de ser afirmadas pelos seus pais, que deixaram de ser afirmadas pelas pessoas que foram autoridade, e busca esse versículo. Isso que Paulo está dizendo é fantástico, sabe? O espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Vai muito mais além do que só... A gente pensa assim, não, isso é só para eu saber que ele é meu pai e eu fazer a oração e pedir as coisas para ele e ele me dá. Não, ele não está falando disso. Está falando sobre você entender que se mesmo que você teve criação com ausência, você tem um Deus que afirma a tua identidade, né? Tem pessoas que foram... O pai morreu quando era criança, tem pessoas que não tiveram, o pai foi embora quando era criança, né? Então, quando chega para Deus, elas têm dificuldade de relacionamento com Deus, né? Aqui em Angola nós encontramos muito crianças que foram criadas pelos tios, principalmente também por causa do período da guerra, e você vai, como eu te falei, muitas famílias disfuncionais, né? E a gente como missionário, sem a identidade afirmada, sem a certeza que esse espírito que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, minha participação especial, vai orar, viu, Suiane, no final? Sem a certeza dessa testificação dentro de nós, nós não nos tornamos 100% operacionais na nossa vocação. Então, às vezes a gente está buscando, sabe, Cris, aperfeiçoar, tipo, vou dar um exemplo, né, o dom de cantar, o de administrar, que são importantes, né? Coisas naturais que são importantes também a gente ter. Ou eu sou um pregador, um evangelista, e estou procurando me aperfeiçoar nisso,
Quando, na verdade, o que eu deveria procurar era realmente ter a certeza dessa paternidade, dessa afirmação de identidade. Porque quando eu tenho a identidade afirmada, eu encontro minha vocação facilmente. Quando eu tenho a identidade afirmada, eu encontro a minha vocação. E o que é vocação? É o que eu sou, independente de onde eu estou. Né? É o que Deus me chamou para ser, independente de onde eu estou. Então, se eu posso ter uma vocação médica, missionária, por exemplo, vou falar de missões, né? Eu posso ser um médico missionário, eu posso ser um pastor missionário, né? Eu posso ser alguém, um administrador, por exemplo, né? Hoje, a vinda da Rafaela para Baluarte foi muito bom, porque a gente precisava de alguém para administrar, né? Então, você pode fazer isso em missões, mas o serviço sem a afirmação da identidade, ele vai ter, como é que eu posso dizer, ausências. Aí é como você fala, vai ter a emoção desequilibrada, o campo te cansa mais, né? O ministério, não vou falar nem só de missões, mas o ministério está te cansando. Você está servindo, pode ser que você está aqui ouvindo a gente, está servindo no ministério, mas está se sentindo cansado. Ah, eu dou tudo para todo mundo, faço tudo. Tem a personalidade cordata, né? Faz tudo que todo mundo pede, mas faz para poder querer ser amada. Faz para poder querer ser aceito. Na verdade, eu vou fazer o que você quer, mas você vai ter que me dar amor. Quando, na verdade, só quem pode suprir esse amor é o espírito de adoção, que clama Abba Pai, né, Sussu? É que acho que ela tá vendo eu pregando. Ela é pentecostal. Viu? Então, eu queria só ler mais uma vez para encerrar essa fala, Cris. É o 15. Romanos, pessoal, nós estamos aí, você que acabou de entrar, a gente está falando sobre a afirmação de identidade. Nós estamos em Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. Tanta gente servindo a Deus com temores, né? Tanta gente servindo a Deus com depressão, tanta gente servindo a Deus com síndrome do pânico, tanta gente servindo, gente que tem dons preciosos, né? Preciosas, pessoas que são totalmente operacionais em termos do ministério, mas por que estão com crises pessoais? Pela falta da afirmação da identidade. E a Bíblia, a gente, nos supre em tudo, até nessa afirmação da identidade que a gente precisa. Nós somos filhos de Deus. E o que o meu pai, Cris, o que o seu pai, e você que está ouvindo a gente, o que o teu pai não afirmou quando você era criança, você tem um espírito de adoção, você recebeu e você não precisa andar mais em temor. Esse espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Nossa, amém. É isso, é uma das coisas que mais tem, assim, esse tempo aqui na ETED, né, na escola, é o que mais Deus tem falado comigo, sabe? Esses 2 anos, Cris, eu vi a graça de Deus nos projetos, assim, né? Vi o que é nascer um projeto como o Baluarte, gente. Você começar, no primeiro dia da inscrição do Baluarte, eu ligava para o Marcos, né, e falava, já vamos fazer a inscrição, e ele, tá tudo bem, mobilizando todo mundo, meu Deus, se isso não der certo, isso é coisa da minha cabeça, meu Deus, se não vier nenhuma criança. O Marcos e o Johnny agora mobilizaram, meu Deus, eu vi a graça de Deus naquilo que o pastor Bud diz, né, se você andar na visão, não inventar, há uma unção dentro da visão. Então, eu vi muitas vezes no Rema, andando na visão, fazendo realmente o que era a visão, né, que o pastor Bud trouxe. Eu vi a graça, a unção nos socorrendo, a provisão nos socorrendo. Então, em termos de... Minha experiência ainda é pouca no campo, eu só tenho 3 anos, claro, mas eu vi algumas intervenções divinas na obra maravilhosa. Mas eu estou agora, esse ano, nessa fase, né, de entender que para coisas maiores, eu preciso, você precisa, nós precisamos ter a identidade mais afirmada.
Porque só filhos de Deus, quem tem mesmo a certeza dessa paternidade, e eu não tô falando só de saber, eu sei que Deus é meu pai, né? Tô falando Uhum. só disso, não. Mas é a certeza de ser filho de Deus é que vai fazer com que você faça as mesmas obras que Jesus. Porque, Cris, Jesus fazia tudo que fazia. Por que mais Jesus disse na terra, minha gente? Eu sou o filho do homem. Era o que mais os judeus tinham ódio de Jesus, gente. Porque Jesus dizia o quê? Gente, ler os evangelhos eu acho fantástico. Eu até orei, eu disse, Deus me ajuda a ser igual a Jesus. Que coisa de louco! Jesus tinha uma certeza de que era... Não tinha quem fizesse Jesus duvidar. Até quando chamaram ele de Deus Zebu, ele sabia que era filho de Deus. Jesus fez muita coisa, Cris, porque ele tinha muita identidade afirmada. Pode observar que a fala de Jesus era só essa o tempo inteiro. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, né? Interessante que não é o contrário, né? Tipo, eu não sirvo para mostrar minha filiação, mas é porque eu sou filho que eu sirvo, né? É aí que está o negócio, porque muita gente faz o contrário. Acha que para mostrar ou entender a sua filiação, acha que é servindo, mas primeiro você tem que entender o que você é filho para assim então fazer, porque vai depois ser servir, isso. uma reação daquilo que você sabe quem é, né? Daquilo que você conhece. Porque não tem como a gente reagir àquilo que a gente não conhece, né? Então a gente tem que conhecer profundamente ao Pai para poder falar muito bem dele, praticar e agir assim como ele é, assim como Jesus falou, né? Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então é realmente... É verdade. Pode falar, Cris. Pode ministrar também. Deixa Deus te usar. Muito, muito bom, Leide. Leide, muito... Porque muito... essa é a mentalidade do escravo, né? Às vezes a gente está servindo a Deus com mentalidade de escravo. Gente, eu só vou andar um pouquinho de novo por causa da luz. A gente está servindo a Deus com a mentalidade de escravo. Não, eu faço e Deus me ama. Deus não nos ama porque a gente faz, gente. Ele nos ama porque ele que fez, né? O primeiro passo eu acho tão interessante, Cris, quando a Bíblia fala, né, que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e ofensas, nos nossos pecados, ele teve a capacidade de enviar seu filho porque nos amou para morrer por nós. Então, eu não era operacional no ministério na época que Cristo morreu por mim. Você não era operacional. É claro que nos planos de Deus nós já existíamos. É claro que nos planos de Deus ele já sabia quem nós seríamos, né? Mas a intenção de Deus não é essa. Ele quer filhos que sejam obreiros na obra. Ele não quer obreiros sem identidade na obra. Ele não quer ministros, pastores, filhos de Deus sem identidade na obra, não. Ele usa os seus filhos, né? Isso. Ele usa os seus filhos. Leide, poderia ficar aqui ouvindo o dia todo você. Isso que é muito bom, é até preciso ser mais falado ainda sobre paternidade no nosso meio, para as pessoas entenderem, né, a importância. Mas até aqui na live falta só, acho que 1 minuto praticamente, foi muito rápido. Ai, mulher, salva. Mas eu quero te agradecer, poxa, por ter disponibilizado 1 hora do seu tempo para estar compartilhando essas pedras preciosas que estavam no seu coração, estão no seu coração. Obrigada aí por apresentar a Sussu. Dá um abraço. Ela já correu. Daqui a pouco é a hora da janta e a gente vai ter aula aqui, porque semana que vem a gente vai estar indo para o prático, sabe? Vamos. Aí depois eu te mando mais informações. Sim, manda, que a gente vai compartilhar. Aí a gente... Pronto, vamos ter uma reunião agora sobre orientações, né? Para ir para o prático de 2 meses. Manda sim, a gente quer saber. E eu quero te agradecer mesmo. Isso aqui, gente, vai estar postado lá, como eu falei, no canal no YouTube. Eu acho que tem muita gente que ainda precisa ouvir isto. E aí vocês compartilham. Obrigada, Leide. Boa aula, né? Eu que agradeço. Daqui a pouco. Boa aula. Conta com a gente no que precisar. E é isso, gente. Não esqueçam, olham, miram bem essa cara, Leide. Lembrem dela nas suas orações. Investindo também nessa muito obrigada. Para qualquer informação, pode até também me procurar, que eu posso também estar perguntando diretamente a ela. E muito obrigada, viu, Leide? Muito obrigada mesmo. Eu aprendi demais com você.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Mande um abraço para o pastor Emílio, a sua esposa, Pode todo o deixar. pessoal da Secretaria de Missões da igreja, viu? Um abraço grande. Quando eu estiver no Brasil, eu dou uma ligadinha para ir até aí ver vocês, Sim, gente, viu? por favor. Eu sempre passo ali, depois que eu saio de Fortaleza, eu passo em Campina Grande, a gente dá uma Uhum. esticadinha para conhecer o Sim, pastor da Celi e toda essa conheço. igreja maravilhosa, viu? Isso é muito Olha a bom, outra muito aqui. Essa aqui é mesmo. a Rosa, gente, ó. Ela faz Que lindo, ETED junto comigo. Oi! É a nova lá na igreja geração de assim. missionários. Ó, ela só tem Isso. 22 anos, está fazendo ETED, 22. já vai Nossa. agora para uma experiência de campo, né? Estudou na escola e vai agora. Então, gente, é essa nova geração que eu te pedi para orar. Que Olha a aí.